Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Eu não sei qual é a ocasião que o senhor está vendo esse vídeo, tá? Eu vou estar aqui apresentando o meu mapa mental e como eu dividi ele, tá? Conforme os vários tópicos. Então eu vou começar. Primeiramente, eu vou começar com a cinética química, né? O que viria a ser a cinética química? A cinética química, ela é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que as influenciam. Todo processo cinético é mais do que estudar o tempo de reação. A cinética química nos permite analisar as etapas da reação, por isso ela é importante. A etapa determinante da reação química é sempre a mais lenta. A cinética química amplia o horizonte da termodinâmica. A termodinâmica, embora ela nos forneça muita coisa, né? Ela, por exemplo, consegue prever o sentido de uma reação para que essa reação possa chegar ao seu equilíbrio. Apesar dela nos fornecer bastante coisa, ela é limitada em alguns quesitos. Aí que entra a importância da cinética química. Então vamos para o próximo tópico. Por que ela é importante? A cinética química responde perguntas que a termodinâmica não responde. Por exemplo, a termodinâmica não consegue prever a velocidade de uma reação. A cinética química sim. E a termodinâmica, ela possui informações limitadas das etapas intermediárias de uma reação química. Já a cinética química, ela nos responde tudo isso. Então vamos agora para a questão da velocidade. A velocidade que eu dividi aqui começa primeiro com a velocidade média da reação. Vamos analisar aqui a fórmula. A velocidade média da reação vai ter uma peculiaridade, vai ter uma diferença entre o reagente e o produto. Como há um consumo de reagente, essa velocidade costuma ser negativa. E como há uma formação do produto, ela vai ser positiva. Então, a variação do reagente variação do reagente pelo tempo, de forma negativa, e aqui variação do produto por tempo. Perfeito. Agora vamos então ao conceito da lei da velocidade. Tá? O que viria a ser a lei da velocidade? Desculpa. A lei da velocidade, ela une o conceito de concentração dos reagentes e velocidade. Essa lei ela pode ser descrita pela seguinte forma: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura, elevada a expoentes experimentalmente determinados. O que isso significa? Vamos analisar aqui a fórmula. V é igual a K, concentração do A elevado a um expoente, vezes concentração de B elevado a outro expoente. Esses expoentes aqui, tanto x quanto y, eles são determinados apenas experimentalmente. Então, essa é uma lei empírica. É uma lei que nós precisamos estar analisando cada caso para determinar com precisão. Perfeito. Só que algumas horas vai ser mais interessante para a gente trabalhar com velocidade de outra forma. Às vezes é mais interessante nós analisarmos o consumo, né? A forma como a concentração ocorre, a forma como a concentração de um reagente, né, se desgasta conforme o tempo. Então, para isso, nós utilizamos a lei da velocidade integrada. Tá? Ela nos ajuda a determinar a concentração de um reagente ao longo do tempo. Temos aqui a de primeira ordem, que segue a fórmula aqui para uma explicação.
Lei da velocidade integrada primeira ordem. Fazendo toda a manipulação algébrica dentro do cálculo, nós conseguimos chegar a esse valor aqui. Tá? Ln de A igual a menos Kt mais Ln de A0. O que isso significa, né? Que isso aqui, isso aqui vai conseguir nos fornecer, através da equação da reta, a constante K. Além de também poder nos determinar a concentração de um determinado reagente a um determinado tempo. Como nesse caso aqui é de primeira ordem, né? E o menos K, que seria o nosso coeficiente angular, ele está negativo, vai ocorrer que você acabará sendo uma reta decrescente. Isso aqui é apenas para questão demonstrativa, ok? Vamos lá. Lei da velocidade de segunda ordem. Fazendo a mesma manipulação algébrica dentro do cálculo, chegamos a esse valor aqui, que vai funcionar basicamente da mesma forma. A diferença é que nesse caso, pelo fato do K ser positivo, ele implica em uma reta crescente. Então, nós já analisamos aqui a cinética química, o porquê que ela é importante e como funciona a velocidade dentro dela. Então vamos para um outro critério, que seria agora o mecanismo de reação. O mecanismo de reação está interligado com a lei da velocidade, porque a lei da velocidade vai ser o nosso principal indicativo na hora de propor um mecanismo de reação. Então vamos lá. O mecanismo de reação é um conjunto de etapas elementares que, quando somadas, fornecem a reação global. O mecanismo ele é o caminho, né, digamos assim, das transformações dos reagentes em produtos. São modelos que nos ajudam a compreender essa transformação. Porém, eles são apenas modelos. Eles não são conceitos abstratos e não palpáveis. Então, o mecanismo de reação permite que a gente tenha uma ideia de como podemos elaborar um mecanismo de reação, utilizando disso a velocidade, a lei da velocidade e a questão de etapas elementares. Tá? Então é por isso que o mecanismo de reação está interligado à lei da velocidade. Perfeito. Lembrando sempre que a etapa lenta da reação sempre vai ser a mais importante. Então sempre quando você for analisar etapas elementares, a lenta vai ser sempre a mais importante. A lenta vai ser a determinante na sua reação. Então vamos para outro tópico, que vai ser os catalisadores. Tá? Bom, primeiramente, né, um catalisador é uma espécie química que aumenta a velocidade da reação. Elas interferem no campo cinético, mas não no campo termodinâmico da reação. E corrigindo um erro comum, eles participam sim das reações. Eles só não participam da reação global. Eles funcionam diminuindo a energia de ativação da etapa lenta, ou seja, né, a etapa determinante do mecanismo. É por isso que os catalisadores aceleram o processo químico. Dentro dos catalisadores, temos o enzimático, que seria o tipo de catálise que se tem menos estudo a respeito.
Ainda falta para a gente estar descobrindo muita coisa referente aos catalisadores enzimáticos. Mas eles envolvem enzimas, substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica. Eles são geralmente proteínas. Eles são muito úteis na indústria farmacêutica e alimentar. E eles são basicamente reações bioquímicas metabólicas, né? Coisas que funcionam no nosso organismo, no organismo dos seres vivos. Depois temos catalisadores homogêneos, que eles seriam basicamente catalisadores que se encontram na mesma fase dos reagentes. Eles são mais comuns do que dos três. E temos aqui o heterogêneo, que ele vai nos unir ao conceito de adsorção daqui a pouco. O heterogêneo ele é um catalisador que possui uma fase diferente dos reagentes. Geralmente, esses catalisadores eles estão em estado físico, sendo o catalisador metálico, né, o principal modelo. E a maioria das vezes, esses catalisadores são metais nobres, como a prata e o ouro, por exemplo. Como ele funciona? A reação ela ocorre na superfície do catalisador, na superfície do metal. Como vou explicar daqui a pouco na questão da adsorção. Então, esse é um exemplo de reação de adsorção. Perfeito. Vamos aqui agora para fatores que influenciam a cinética química. Temos aqui a concentração, a temperatura, a pressão e, é claro, a energia de ativação. Como que isso funciona, né? A energia de ativação ela vai ocorrer da seguinte forma. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação. A concentração ela tem a seguinte questão. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação. E a pressão, claro, né, que para reagentes gasosos, quanto maior a pressão, mais rápida a reação. E a temperatura, quanto mais elevada a temperatura, mais rápida será a reação para reações endotérmicas apenas. Tá? Para reações exotérmicas, a lógica é o contrário. Perfeito. Então, isso aqui determinado já, vamos agora para a questão da adsorção. Desculpa. Lembrando que eu tô com a garganta muito ruim, então eu peço perdão aí se eu tô tossindo um pouco no vídeo, tá? A adsorção ela é uma propriedade físico-química das moléculas de substâncias líquidas, gasosas e sólidas. O processo ocorre quando as partículas líquidas e gasosas ficam retidas na superfície de sólidos. Nós podemos aqui dividir em adsorvente e adsorvato. Adsorvatos são substâncias líquidas ou gasosas que ficam retidas na superfície de um sólido adsorvente. Um adsorvente é a substância sólida que promove a retenção de outras substâncias. Temos aqui a fisiosorção, que seria a adsorção física entre o adsolvato e o adsolvente, que não ocorre alteração molecular nas substâncias envolvidas nesse processo. E aqui temos também a quimisorção, que é a que nos interessa no curso de Química, que consiste em uma reação química. A adsorvente e a adsorvato, eles reagem. Perfeito. A mesma questão, a mesma coisa, só voltando aqui na questão do catalisador metálico, tá? Temos aqui uma união, aqui, né? um conceito que une a cinética, e só mostrar aqui, e a adsorção, né? Que seria esse catalisador metálico, na parte dos catalisadores, como já tinha explicado anteriormente.
Vindo aqui, entramos aqui na questão da distorção, né? O que vai acontecer? A distorção, ela pode ser entendida como um equilíbrio químico, um equilíbrio entre o adsorvente e o adsorvato. E esse equilíbrio, pela lei de Le Chatelier, né, que diz que um sistema tende a ajustar-se a uma perturbação e restabelecer o equilíbrio, né, nós vemos aqui também que ele também vai estar relacionado da mesma forma à concentração, temperatura e pressão. Tá? Então esse aqui é o meu mapa mental. Tá? Vou mostrar aqui melhor aqui. Tá? E a forma como eu dividi aqui os tópicos. Tá? Vou encerrar aqui que o vídeo já está ficando longo. Tá? Então, professor, essa aqui é a minha apresentação. Tá? Eu agradeço aí, né, a paciência de ter me ouvido até aqui. Tá? Vou estar enviando aqui para o senhor. Tá? Muito obrigado.